Olá, eu sou o aluno Igor Xavier Castro, do curso de Ciências Biológicas pela UEG. Atualmente eu estou no oitavo período e eu vou apresentar agora um seminário sobre o tema da hidatidose, na matéria de microbiologia. Bom, o que é, né, a etiologia da hidatidose? A hidatidose, ela basicamente é uma doença infecciosa que ela é causada por um parasita. E o parasita causador dessa doença é esse visto aqui na imagem, o Echinocus granulosus, perdão. Onde nessa doença, esse parasita ele pode ser transmitido para humanos através de uma ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes de cachorro infectado por esse parasita, onde geralmente são as formas mais frequentes de infecção por esse parasita. A hidatidose também é bastante conhecida pelo nome de equinococose e é uma doença parasitária que ela ocorre de duas formas principais. A hidatidose cística, que ela é conhecida como equinococose, que é causada pelo Echinococcus granulosus, e também a hidatidose policística, que é causada geralmente pelo Echinococcus vogelii, e também pelo Echinococcus oligartrus. A transmissão. Bom, a transmissão dessa doença ela pode ocorrer de algumas formas. Diversos animais herbívoros e onívoros eles geralmente atuam como hospedeiros intermediários desse parasita, onde ao ocorrer a ingestão dos ovos desse parasita em solo contaminado, esses animais eles vão estar se infectando por esse parasita e se tornando hospedeiros intermediários. E a partir disso, eles vão desenvolver fases larvais parasíticas nas vísceras desses hospedeiros intermediários. Os carnívoros, eles são hospedeiros definitivos desse parasita. E eles podem geralmente ser infectados por meio do consumo das vísceras desses hospedeiros intermediários, né? Que eles vão estar abrigando é, esse parasita. E também eles podem se infectar através da eliminação de carcaças infectadas, ou seja, através do consumo dessas carcaças. Os seres humanos, no caso dessa doença, eles são hospedeiros intermediários acidentais, onde eles recebem esse nome devido a eles serem incapazes de transmitir essa doença de certa forma. A transmissão dessa doença, né, da hidatidose, a transmissão da hidatidose cística, no caso, ela é mantida principalmente no ciclo que a gente pode ver aqui na imagem, que é o ciclo cão, ovino, cão. Embora vários outros animais domésticos também eles podem estar envolvidos nessa transmissão, mas o que é mais comum nesse caso. Outros animais domésticos que também podem estar envolvidos nessa transmissão, como hospedeiros intermediários, são outros caprinos, suínos, equinos, bovinos, entre outros animais domésticos assim que a gente pode encontrar bastante em meio rural. A transmissão da hidatidose policística, ela geralmente ocorre em outro aspecto, onde ela geralmente ocorre em um ciclo de vida silvestre entre canídeos e felídeos, onde esse ciclo ele se daria de felídeos, roedores, canídeos e felídeos. Repetindo novamente, canídeos e felídeos, roedores e canídeos ou felídeos. Assim, na nossa fauna brasileira, os roedores que são bastante frequentes de se tornarem hospedeiros intermediários desse parasita, geralmente são as pacas e cutias, que são roedores de pequeno porte, encontrado em basicamente todo o nosso território nacional.
que são presas bastante comuns dos felídeos e canídeos que temos aqui na nossa fauna. Para ambas as formas dessa doença, os seres humanos eles são infectados pela ingestão de água ou alimentos contaminados com os ovos desses parasitas, que geralmente estão presentes nas fezes ou na pelagem desses carnívoros, né? Onde na transmissão para o ser humano é mais comum de se acontecer pelo cão doméstico, né? Que muitas vezes é um animal que está muito próximo de nós, principalmente em zonas rurais, onde sempre é presente um cão e pode acontecer essa infecção devido a isso. Os sintomas. Bom, de forma bem básica assim falando, os sintomas dessa doença eles podem ser sentidos ou descritos dessas três formas: por dores pulmonares, dores abdominais e dores ósseas, mas principalmente dores abdominais, onde a hidratidose ela é diagnosticada com base, né, ela é baseada em aspectos clínicos e epidemiológicos. Perdão, é que essa palavra é meio difícil de falar. Onde, além do uso de ferramentas de imagem, como ultrassonografia, tomografia, raio-x e outras técnicas sorológicas para poder ter o diagnóstico dessa doença, os testes assim que são utilizados depende muito da identificação do material biológico como, como uso, né, para poder identificar essa doença. A profilaxia. Bom, vou falar inicialmente da hidatidose cística ou equinococose, que é a forma contagiosa mais comum de se ocorrer entre seres humanos. Bom, basicamente a profilaxia dessa doença ela se dá em impedir que esses cães domésticos eles se alimentem de algo que pode contaminar eles, como vísceras cruas de possíveis animais infectados ou de animais sempre assim de animais de produção, evitar o contato de cães com esses animais de produção, principalmente ovinos e bovinos, né? E para poder que não ocorra o contágio dos cães na, a esse parasita. Outras ações que também são necessárias, né, para isso é assim, ter geralmente um desenvolvimento de um programa adequado para esclarecer e ter uma maior educação sanitária nos locais onde tem cães e esses outros animais domésticos convivendo nos mesmos locais, né? Ter o controle, né, do abate clandestino, dos matadouros, melhorar a infraestrutura dos matadouros em gerais, onde evitar, né, impedir o acesso de cães a esses locais, ou ah, aos locais de dejeto dos matadouros, né? Ocorrer assim um controle sanitário maior dos animais abatidos, onde para poder ter um acompanhamento maior desses animais, do processo de abate, do processo dentro dos matadouros, sempre mantendo a questão da infraestrutura sanitária nesses locais e também ter esse diagnóstico não só esse diagnóstico e tratamento com antihelmíntico de cães em áreas endêmicas, mas também ter diagnóstico dos animais que vão para esse matadouro, onde essa educação sanitária ela tem uma importância muito grande para poder alertar a população contra os perigos dessa doença e contra alertar a população com relação às formas de prevenção e às formas de contágio dessa doença, onde o seu modo de infecção, né, a atitude que deve se manter de forma permanente em relação aos cães nessas áreas e as atitudes que devem sempre ser mantidas para evitar o contágio dessa doença. Atitudes que também que devem ser tomadas com relação aos cães desses locais ter uma atenção assim, especial a crianças, porque essa doença ela pode ter um agravamento maior em crianças, onde
Sempre tomar cuidado com o risco recorrente, assim, de uma exposição a esses animais suspeitos que podem não ter uma devida higiene, podem ser animais, ser hospedeiros dessa doença, né, desse parasita. Agora, se tratando um pouco da hidatidose policística, da mesma forma que para a hidatidose cística, o elo mais frágil, assim, de forma epidemiológica falando, também é pela infecção de cães, muitas vezes, onde evitar o contágio desses cães com vísceras e carcaças que podem estar contaminadas. E muitas vezes, assim, no nosso meio rural, a, querendo ou não, assim, a caça é algo muito cultural ainda nos interiores, hoje em dia, e também muito no interior de Goiás. E também é muito utilizado os cães para essa caça. E a paca é um animal assim que é considerado dentre as populações antigas, principalmente, que tem mais esse costume da caça, tem essa caça cultural. É, Tem a paca como considerado um animal nobre, de carne nobre, que é bastante procurado dentro da caça, né? Lógico que assim, é algo que além do impedimento e da conscientização da população das populações rurais para não realizarem caça, para não realizar o abate de animais silvestres, evitar assim o uso de cães nessa caça. Porque o uso de cães, ele pode ter contato com esses animais silvestres, que eles podem estar infectados, né, com esse parasita. E dentro de prevenção, métodos de prevenção desse meio, estão alguns aqui que estão descritos na tela, como o desenvolvimento de programa adequado, esclarecimento de educação sanitária, higienização por parte das pessoas do domicílio, não utilizar cães durante a caça, como eu havia dito, não fornecer os cães as vísceras cruas dos animais caçados, é, ter um diagnóstico também desses animais e restringir o acesso de cães nas hortas e plantações, onde eles podem defecar, cães infectados podem defecar nesses locais e a gente ingerir um alimento infectado por esse parasita devido às fezes infectadas dos cães nesses locais. Tratamento. Bom, a hidatidose, apesar dela ser uma doença benigna, assim, de certa forma benigna na sua fase inicial, ela pode evoluir, o quadro dela pode evoluir e se agravar para um comportamento bem agressivo em boa parte dos casos, onde pode evoluir até para complicações fatais. Desse modo, assim, o tratamento ideal de imediato para a hidatidose é a retirada completa desse parasito do organismo, a retirada completa do cisto, né, do organismo. E essa remoção, ela pode ser realizada por uma cirurgia, quando, assim, através dos métodos de diagnóstico, a, esse cisto ele foi encontrado e tiver uma localização favorável para essa cirurgia. Mas caso é, o paciente não possa realizar ele ser submetido a essa cirurgia, para a hidatidose cística, existe um tratamento assim por meio de compostos do compostos midazólicos, onde se trataria do mebendazol e do albendazol. Mas eles só são usados quando, como eu havia dito, não é possível o paciente administrar e ele ser submetido à cirurgia. E assim, para hidatidose policística, o tratamento que é escolhido também é a remoção cirúrgica, mas quando existem casos que o paciente não pode se submeter a isso, também é utilizado o tratamento com albendazol. Que ele também o albendazol ele é bastante utilizado para pacientes que eles podem portar hipertensão e também falência hepática ou que já tenha tido um transplante
hepático e afins, é geralmente recomendado o uso desse medicamento. Bom, e o que eu tinha aqui para poder falar um pouco sobre a hidratidose era isso. Agradeço a atenção de quem for assistir, é, e a oportunidade por estar um pouco divulgando um pouco sobre esse parasita e as importâncias e medidas a serem tomadas acerca dele. Obrigado.